Deus, nós queremos te louvar, Senhor. E além de pedir por Débora, Deus, nosso coração se enche de gratidão, Deus. Obrigada pela Débora, Deus. Obrigada porque ela se prontificou, Deus, de estar ouvindo a tua voz, Deus, verdadeiramente, para falar a nós, Senhor. Senhor, nosso coração é de gratidão. Gratidão pela vida dela. Gratidão pelo seu trabalhar. Gratidão, Senhor Deus, porque ela se deixou e vai se deixar ainda mais ser usada por ti, Deus. Fala o nosso coração, Deus. Porque sabemos, Senhor Deus, que tu já falaste para o dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graça e paz, boa noite a todas. Fernanda já me apresentou, a gente já se conhece e é sempre muito especial poder estar aqui, a gente poder estar buscando, né, e parando tudo para buscar mais do Senhor juntas aqui. E é sempre um privilégio a gente poder compartilhar de Deus, compartilhar da palavra dele, e é sempre com muito temor e tremor que a gente se coloca aqui, né? Mas é um privilégio e é para a glória de Deus, né? Que o Espírito Santo fale, assim como foi orado, aos nossos corações, não por causa de mim, mas porque Ele quer falar, né? E é Ele quem faz. Amém? Que bom que você veio, que bom que você se permitiu ser atraída pelo amor do Senhor nessa noite. Queria que vocês, o versículo base, que Deus falou ao meu coração, o tema que Deus trouxe ao meu coração, que vocês viram, acho que aí na divulgação, né, foi filha de um Deus que é Pai. E o versículo que veio ao meu coração foi lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. É um versículo pequenininho. Romanos 8, versículo 16. Amém? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Palavras do Senhor. Vamos de novo, né? Que a mulher gosta de falar alto, a gente é meio assim, então vamos lá. Palavras do Senhor. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos atrai. E nessa noite queremos, Senhor Deus, nos colocar à disposição, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que o Senhor venha mais uma vez estar nos equipando por meio do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha estar nos transformando, nos moldando, Senhor Deus, para que possamos ser, Deus, segundo a Tua vontade, ser as mulheres, Senhor Deus, as filhas, Senhor Deus, que o Senhor quer que sejamos, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós. Eu te peço, Senhor Deus, apesar das minhas limitações, dos meus pecados, que o Senhor venha, Deus, estar falando ao nosso coração aqui, nessa noite, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém, amém. Essa é uma palavra que tem estado no meu coração esse ano, na verdade. É algo que a gente tem, que Deus tem falado muito lá em casa, nos nossos devocionais. É algo que a gente tem buscado viver e se apropriar dessa filiação. E talvez não seja nada novo que você possa estar ouvindo aqui. Não seja nada de radical demais. Mas eu creio que é o que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque foi isso que Ele trouxe. É aquilo que Ele está falando ao meu coração, né? E eu creio que é isso que Ele tem para a gente nesse tempo. E então, assim, é algo que Deus tem trazido, como eu falei, né? Tem ministrado muito ao meu coração, falado sobre ser filha. E isso talvez pareça ser, não sei, como é que soa para você quando a gente fala assim, né? Quando a gente diz o tema, filha de um Deus que é Pai. Mas
Será que a gente tem permitido, a gente tem encontrado em Deus, o nosso Deus, esse Pai? Né? Será que o nosso coração tem reconhecido essa filiação? Será que temos nos apropriado do sermos filhas? Né? E eu queria compartilhar, que a gente compartilhasse um pouquinho disso com vocês nessa noite. Né? A gente, como mulher, nós temos muitos papéis na nossa vida, no nosso dia a dia. Umas só trabalha em casa, trabalha fora, a gente é mãe, a gente é profissional, a gente é esposa. Então, a gente acaba executando tantos papéis, a gente executa tantas funções na nossa vida, e que talvez a gente possa ter a tentação de, em algum momento, esquecer que a gente é filha. E mais do que a gente é filha, né, de pais terrenos, mas a gente pode esquecer que nós temos um Deus que é o nosso Pai. Né, a gente fala, Senhor, Senhor, né, Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso Redentor, mas antes de qualquer coisa, Ele é o nosso Pai. Né, e é isso que a gente precisa. O dia que a gente entender de fato o que somos em Deus, nós vamos poder viver a plenitude, sermos satisfeitas na presença do Senhor. Nós vamos poder ser mais curadas, mais transformadas, e aquilo que Deus produzir na gente, a gente vai poder produzir ainda mais frutos. Porque às vezes a gente para, né? E aí a gente fica nos ativismos, né? E até dentro da própria igreja, dentro da nossa comunidade, dentro dos ministérios, a gente às vezes pode estar sendo um ativista da fé. A gente pode estar executando, fazendo tudo, né? Felipe tem falado muito isso. A gente está fazendo, às vezes a gente faz a obra de Deus sem Deus. E isso é meio chocante. Mas a gente tem essa tentação de cair num ativismo e da nossa vida, né? Não sei quanto tempo, por exemplo, que você conhece Jesus, não sei quanto tempo você reconhece que Deus é o seu Pai, né? Que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Mas independente do tempo que a gente possa ter aqui de caminhada com Cristo, nós somos filhas. E é isso que Ele tem nos chamado a ser. E se Deus ele tem falado isso, né, e testificando com a nossa conferência de mulheres, que logo mais, agora em setembro, a gente vai estar tendo. E o tema traz muito disso, porque quando a gente reconhece que Deus é o nosso Pai, isso vai estar firmando cada vez mais a nossa identidade. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim? Amém. E eu caí muito assim, me peguei, Deus trouxe isso muito, ministrando, né, ao meu coração, porque eu estou nessa fase assim, eu sou bem intensa quando eu estou fazendo alguma coisa, e aí eu estou vivendo assim, bem intensamente a minha maternidade. Né? A gente tem a Helena, de 3 anos, já faz 4, e tem Filipinho, que tem 1 ano e 2 meses. E eu me peguei nesse lugar, vivendo essa maternidade, né, cuidando, provendo, vamos dizer assim, né, cozinhando, tendo que fazer as coisas de casa, enfim. E aí eu acho que você também tem os seus afazeres, tem as suas coisas também. E eu estava nessa. E uma vez o Senhor despertou o meu coração, assim, né, que, olha, ô filha, vem cá, tu é minha filha. Né, ele foi bem redundante assim nisso, assim, porque antes de a gente executar qualquer papel, antes da gente ser qualquer coisa, eu sou filha. Então, você aí, não sei qual é a sua idade, não sei quantos filhos você já tem, ou se você ainda não tem e vai ter, mas aquilo que você faz para Deus, de repente a gente é aquilo. Né? Eu sou Débora a psicóloga, eu sou Débora a esposa, eu sou Débora a mãe. Né? Talvez você seja a líder que está aqui cuidando, trabalhando, não sei o quê, fazendo e acontecendo. Você, não sei, qual é a função aí que você tem atuado? Qual o papel que você tem exercido? E às vezes a gente está naquilo e a gente meio que se denomina aquilo. Né? Hoje eu sou mãe. Então, eu saí da casa dos meus pais, eu cuido, né? Eu que tenho que me virar em muitas coisas, claro, tenho as ajudas sempre, mas assim, nesse sentido, né? Eu saí de casa e aí, às vezes, a nossa mente, e eu me peguei nesse lugar, a mente distancia desse papel, dessa função. Eu sou filha. Antes de qualquer coisa, eu sou filha. E mais do que ser filha do meu pai e da minha mãe, eu sou filha de Deus. Né? E Deus me chamou a ser essa filha. A sermos essas filhas.
E aí ele me chamou, assim, despertou. Débora, vem cá, tu é minha filha, eu quero fazer mais, né? Eu quero fazer mais. E eu quero que você pare, que você se atente, porque aí, né, eu sou a que corrige, eu sou a que manda, eu sou a que digo que tem que fazer, que não tem que fazer. E como é que tem, né? Quem é que está dizendo sobre a minha vida? Quem é que tem corrigido? Quem é que tem falado? Você precisa mudar. Ei, você que está aí sentada, você precisa ainda a minha obra ainda não acabou na sua vida. Tem algo a fazer, né? E faz tanto tempo. Eu conheci Jesus na minha infância. E aí, hoje já madura, vamos dizer assim, casada com filho, será que, né? Eu acho que o meu coração, eu pensando, me autoanalisando, às vezes eu acho que o coração acha assim que Deus já fez, já realizou tanto, né? Já operou tanto no meu coração que talvez parei nisso e eu me desatentei, né? E eu pude voltar para esse lugar de reconhecer que eu sou filha de Deus, de lembrar, eu sou filha. E eu preciso buscar o meu Pai. Não é só buscar o Deus que me salvou, o Deus, né, que me ama, mas é um Deus que é o meu Pai, que é o seu Pai. E o meu lembrete, né, o lembrete de Deus para a gente nessa noite é que eu e você somos filhas de um Deus que é Pai. E mais do que salvar, curar, libertar, Ele quer ser o seu Pai. Ele quer que você se reconheça, se encontre nele, se satisfaça nele, porque Ele é o seu Pai. Né? E às vezes a gente tem andado de um canto para o outro, batido de um canto para o outro, buscando tantas coisas, insatisfeitas com tantas coisas, porque nós não temos nos satisfeita no nosso Deus, que é o nosso Pai. O que é que Deus ele tem falado a você quanto Pai? O que é que você pode me compartilhar comigo hoje? Se a gente pudesse fazer uma filinha aqui, cada um, né, falar aqui no microfone, o que é que Deus ele tem compartilhado no seu coração quanto pai? O que é que um pai faz com um filho? Vocês estão entendendo? E aí eu tenho, nesse meio tempo, assim, eu comecei a olhar para Helena e Filipinho de um jeito diferente, no sentido, assim, nas coisas que eu faço, né? E meio que Jesus colocou um espelho, assim, na minha frente, e aí eu estou dando os comandos para a Helena, e a Helena está naquela fase, né? Tem uma postura firme, sabe o que quer, o que não quer, e aí tem hora que eu digo uma coisa e não é desse jeito. E aí eu fico na frente de um espelho, me vendo, quanto mãe. Mas aí Deus me lembrando assim, você é minha filha, e quantas vezes você faz isso? Né? Quantas vezes o Senhor quer nos corrigir, quer nos direcionar, dizer assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que se guiar por aqui, e aí a gente teimosa, muda de direção, ou então, né, faz feito criança faz, lá, 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 né, e a gente não escuta o que Deus muitas vezes quer falar, né, tá batendo na porta, a gente não abre, tá mandando desligar o celular para a gente, né, escutar, ouvir Ele, e a gente muitas vezes não faz, porque a gente tem andado com o mal, né, que é mais fácil a gente se distrair do que a gente parar, olhar para dentro, deixar Jesus tocar na nossa dor, meter o dedo assim na ferida, catucar, 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 para tirar o que precisa ser tirado, né, para Ele poder sarar. Mas é mais fácil eu botar um esparadrapo, é mais fácil eu botar uma roupa que cubra o que está machucado, o que está ferido, né? Porque aí ninguém está vendo e eu também não estou vendo por hora. Eu sei que está ali, mas eu não estou vendo, né? E tudo certo, e a gente segue, é mais fácil, né? Mas o Senhor quer nos chamar para esse lugar de filha, né? E Ele é suficiente, minha gente. Você sabe disso. Jesus, Cristo é suficiente. E a gente tem lutado, a gente tem corrido, a gente tem se desgastado. Seja, a vida da gente não tem departamento, né? A nossa vida é uma só. Mas em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes a gente tem se desgastado, a gente tem estado pesado, cansado, distraída, né? Porque a gente
limpa, cozinha, arruma, tem que pensar nos detalhes, e tem as coisas da igreja, tem as coisas do trabalho, e aí a gente está nessa correria, e a gente não para, e a gente não se reconhece, né? Cristo é suficiente. Amém? A gente diz que é filha, mas como eu falei, né? Talvez você diga assim, mas eu sou filha de Deus, eu sei que eu sou filha de Deus. Mas às vezes a gente tem falado, a gente tem dito muitas coisas, mas a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento tem feito diferente. A gente diz que é filha do nosso Deus, que é o nosso Pai, mas a gente tem andado ansiosa, a gente tem andado preocupada, a gente tem andado angustiada, porque amanhã, porque o dinheiro, porque o que é que eu vou fazer, o que é que... E eu sei que isso é natural nosso, é a nossa natureza, e o Senhor entende o nosso coração, Ele sabe, não é? Mas a gente precisa justamente lembrar sempre que temos um Pai celestial, né? E eu não sei você, assim, eu tive... Graças a Deus eu tive um pai terreno maravilhoso. E que para mim é esse referencial, né? Porque o pai da gente, ele reflete muito o nosso pai celestial. E talvez você pode não ter tido um pai bom, né? Um pai que foi cuidadoso, que foi esse reflexo de Jesus na sua vida. Talvez você perdeu seu pai, talvez você nunca conheceu seu pai, talvez a sua relação não é boa, não foi boa com seu pai. Isso independente de idade. Isso é o reflexo, é para a vida toda, né? E aí a gente acaba refletindo esse trauma, essa falta, essa ausência no nosso relacionamento com Deus. E a gente olha para Deus, talvez como aquele pai que castiga, né? Ele é meu pai, né? Mas ele não fez o que eu pedi. Ele não fez o que eu orei, né? Eu estou nessa situação. Ele não é meu pai, mas é porque está deixando eu passar por isso. E a gente fica nesse lugar, né? Eu não sei qual foi a sua experiência, mas nós temos um Pai celestial que é perfeito. E Ele está disponível, Ele está disposto para ressignificar toda a nossa vida, para dar um sentido novo a toda a nossa vida. E dizer assim, olha, teu pai foi assim, você teve isso, passou isso na sua vida, mas você chegou até aqui, porque eu estou com você. E a minha oração nessa noite é para que a gente possa, né, olhar para Cristo, olhar para a cruz e lembrar, Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu sou, diga aí a sua profissão, diga aí qual é a sua função, eu sou isso. Mas antes de eu ser isso, antes de eu ser a esposa, antes de eu ser a mãe, eu sou a sua filha. E aí eu vou ser bem redundante, vou falar muito disso aqui, para que a gente saia, de fato, pensando, internalizando isso. Eu sou filha de Deus. Porque o dia, que, como eu falei, que a gente se apropriar disso, e a gente ter convicção de que somos filhas de um Deus vivo, que é poderoso, que cura, que sara, que liberta, que restaura, nós vamos pisar mais firmes, nós vamos olhar adiante, nós vamos olhar para o alvo, que é Ele mesmo, e nós vamos prosseguir em paz. A guerra, o caos está aqui acontecendo, mas o nosso coração, isso é possível, minha gente. Você já teve essa experiência? É possível a gente estar em meio à tempestade, em meio ao caos, mas o nosso coração estar em paz, porque nós temos um Deus que é Pai. E somos suas filhas. Amém? Permita que o Senhor ressignifique. Permita que Ele seja o seu Pai. Porque você pode, mais uma vez eu digo, você pode dizer que você é filha, que Ele é o seu Pai. Mas às vezes as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente tem vivido e praticado quanto o Evangelho, não tem testemunhado sobre isso. E as pessoas têm olhado para a gente em meio às às circunstâncias da nossa vida e têm olhado para a gente e dizer assim, ela é filha de quem mesmo? Né? Ela é filha de quem? O que é que temos gritado aí?
E aí eu queria levar você a gente a imaginar algo agora assim. Imagine Deus agora, de fato, como seu pai. Idealize aí, como é que você está encontrando o seu pai Deus? Pensa aí. Pensa aí. Vamos olhar. E aí, você vai começar a imaginar. O que é que você faz diante do seu pai? O que é que você faria diante do seu pai, desse Deus que é pai? Uma filha está se encontrando com o seu maravilhoso pai, o seu bom pai. O que é que essa filha faz? O que é que você faria diante desse pai tão maravilhoso, que é bondoso, que ele é pleno? Ele conhece você sem você nem abrir a boca. Eu imagino que diante de um bom pai, a gente tem total liberdade. Eu imagino. Não sei, talvez pela minha experiência também com meu pai, né? De ter total liberdade, de poder brincar, de poder falar. Você concorda que a gente tem uma total liberdade diante de um bom pai? E aí uma filha de um bom pai, ela vai se divertir junto com esse pai. Sim? Ela vai seguir o exemplo desse pai. Sim? O pai é o herói, né? O pai é o herói. Eu sei que talvez você pode ter tido um outro tipo de experiência, mas a gente está falando de um Deus, do nosso Deus, que é o seu pai. E ele hoje, você tem a oportunidade nele de ressignificar, de mudar todas as coisas nesse lugar, né? De filha dele. Então, uma filha que é filha de um bom pai, que tem total liberdade de um pai. Ela vai ouvir esse pai, sim? Os conselhos, as correções, os elogios, as afirmações. A filha de um bom pai, ela vai querer agradar esse pai. Ela vai querer fazer ele feliz. Ela vai querer realizar os desejos do coração do pai. Né? Seu pai terreno aí. Se ele, esse bom pai, né? Quando, eu sei que meu pai gosta de uma coisa e tal, a gente sempre lembra, né? Você lembra de um filho, você lembra do esposo. E aí esse pai, a gente quer agradar os desejos do coração. Essa filha, ela vai errar. Porque todos nós erramos. Mas ela vai correr para esse pai, que é bom, que é pleno, completo. E ela vai dizer, pai, eu errei. Ela tem essa liberdade. Ela vai receber o perdão desse pai. A filha de um bom pai, desse Deus que é pai. Ela vai receber o perdão do pai. E, consequentemente, ela vai perdoar. Porque ela vai seguir o exemplo desse pai. Ela vai levar os outros para conhecer esse pai. Sim? Ó, meu pai é top. Vem embora que meu pai desenrolado faz isso. Meu pai terreno, eu faço isso, quanto mais Deus, né? E aí ela vai levar. Se a gente tem um pai maravilhoso, um pai assim que é fora da curva, a gente vai querer levar as pessoas ao nosso bom pai. Essa filha, ela vai sempre falar com o pai. Ela vai compartilhar o que ela sente, o que ela precisa. Não é verdade? Você consegue imaginar esse lugar? Esse pai maravilhoso? Vocês podem se reconhecer nesse lugar de filha, nessa noite? Você tem executado, você tem desfrutado, na verdade, da presença desse pai? O que é que você tem feito diante do seu pai? Teve um período que eu passei com
conflitos assim internos, um período de mudanças na minha vida. E eu fiquei meio assim, com muitas incertezas. E fiquei meio assim, brava com meu pai. Deus. Eu disse, né? Eu sabia de promessas, de palavras que Deus ele tinha, dos propósitos que ainda, né, Deus ele tinha para a minha vida. Mas aquilo que eu estava vivendo naquele momento parece que não se encaixava, não. E eu estava bem bagunçada. Mas eu lembro que eu corria para o meu Pai Celestial e dizia assim, bem, né? Também eu dizia o que eu estava sentindo no momento, assim, com toda sinceridade, porque Ele já sabe o que se passa, mas é tão bom, é tão curador, tão libertador a gente poder falar, né? E eu dizia como eu estava me sentindo diante desses conflitos, dessa situação, né? Mas, e aí o tempo foi passando e as coisas meio que vai se encaixando e Deus ele vai mostrando, porque às vezes a gente pede ao nosso pai, né? Feito filho pede a gente, né? Você quanto mãe, um filho pede algo e a gente até vai dar. Mas assim, não vai dar para dar agora. Você não pode comer um chocolate agora, mas eu sei que mais tarde eu vou poder dar, né? Mas às vezes a gente quer naquela hora e aí o caminho de Deus, do nosso pai, do meu pai, era diferente do caminho que eu achava que seria para que as vontades, os propósitos dele acontecessem. Mas foi tão importante para mim poder ter uma construção de liberdade com o meu Pai Celestial, de poder me achegar a Ele e dizer, porque às vezes a gente se tranca na nossa revolta, a gente se tranca na nossa dor, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Deus não está olhando para a gente, e é aquele Pai que tá me castigando. O que danado eu fiz, né, para que eu estou sendo castigada por Deus? Mas quando Deus, como Pai, está olhando lá na frente, né? E hoje, quanto mãe, eu posso reconhecer e ver muito desse cuidado do nosso Pai Celestial com a gente, né? O quanto Ele vai desenhando o caminho por onde a gente deve seguir, né? Mas às vezes a gente é teimoso. E eu sei que Ele, quanto Pai, Ele me acolhia, Ele me ouvia, Ele sabia do que eu estava sentindo, mas Ele também deixou eu viver aquele momento. Ele deixou, permitiu com que eu vivesse aquele momento, porque aquilo ali iria produzir crescimento, amadurecimento, iria ser curador, transformador, né? E a gente vai ficar, por exemplo, quanto filho, quando você que é mãe, que tem filho em casa, ter um filho que não cresce, que não aprende, que não amadurece, é angustiante isso, né? Não que Deus ele tenha a gente na palma da mão dele, mas a gente quanto filha, né? E Deus ele quer, o nosso Pai Celestial quer nos ensinar, quer nos capacitar, nos forjar. Imagina a gente, né? Só querer estar tomando um leitinho prontinho. E Ele quer, quanto Pai, quer nos ensinar a ser filha que vai lá e prepara a nossa comida, né? E que a gente faz e a gente se alimenta por meio da graça dEle, daquilo que Ele faz. Amém? Tenha liberdade diante do seu Pai Celestial. Tenha liberdade. A gente, mulher, mas assim, não todas, não generalizando, mas mulher é mais escandalosa, né? A gente chega, muitas vezes a gente chega chegando, a gente se expressa com mais euforia, muitas vezes, né? Uma conversa, a gente é bem intensa, muitas vezes. Se a gente deixar conversando, a gente conversa. Se a gente não tivesse outra coisa para fazer, a gente ficava conversando, quando se encontra, quando sai, né? E aí, a gente é bem intensa nessas coisas. Mas algo que Deus ele trouxe ao meu coração assim que, você precisa viver essa intensidade diante da minha presença. Eu sou o seu pai, eu estou aqui disponível e você precisa ser intensa na minha presença. E aí, às vezes, a gente dá aquela gargalhada na roda de amigas, a gente, né? Aquelas gargalhadas assim, a gente conversa, a gente fala alto, a gente brinca, a gente não mede esforços para sair com os amigos, com as amigas, enfim. Mas quando chega diante da presença do Pai, eu sei que a gente tem que ter reverência, a gente tem que fazer as coisas do Senhor com ordem, né?
Mas a gente precisa ter essa entrega diante do nosso Pai, ter essa total liberdade. E aí a gente, na hora de louvar, a gente louva lá. Ele sabe o seu melhor. Mas eu estou dizendo da motivação e da intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e a gente se limita. A gente meio que bota um cabrestozinho na gente. E aí eu só vou fazer até aqui, né? E eu sei que diante da presença de Deus, às vezes a gente não vai poder fazer muita coisa não. A gente só quer estar ali. E a gente só vai estar ali. Mas vocês estão me entendendo? Às vezes a gente é intensa numa conversa, a gente é assim, mas quando é para Deus a gente faz assim. O nosso Pai, né? A gente, Ele é seu Pai, Ele é o meu Pai, e a gente precisa se render, a gente precisa se entregar, a gente precisa adorar, abrir a boca, rasgar a boca mesmo, cantando, glorificando ao Senhor. A gente precisa servir de todo o coração, né? Porque aí na hora de servir a gente tem condições para servir ao nosso Pai Celestial, né? Eu vou servir, mas assim, eu tenho problema disso, eu tenho isso, não sei o quê, nanana, eu só vou se for assim, nanana. E a gente limita, a gente condiciona como a gente vai servir a Deus, como as coisas têm que acontecer diante do serviço do Senhor, né, do nosso Pai. E a gente precisa simplesmente desfrutar, né? Aquilo que é do nosso Pai é nosso. E Ele merece toda adoração, Ele merece toda intensidade, toda entrega, Ele merece a totalidade do nosso coração, sem reservas, né? Às vezes eu vou estar orando, eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar louvando, mas às vezes não é de todo o coração. E o Pai, Ele sabe que pode não ser. Ele sabe quando não é de todo o coração. Ele quer ser o nosso Pai nessa noite. Ele quer afirmar a nossa identidade nele. O Pai, Ele nos castra, Ele nos direciona, né? Ele dá as coordenadas na nossa vida. E por isso que é tão importante. E a paternidade, principalmente nos tempos que a gente tem vivido hoje, é algo que Satanás sempre quis investir, né? Ele quer deturpar essa imagem. Ele quer que a gente não enxergue Deus como esse Pai. E aí ele atinge a nossa casa, ele atinge as nossas emoções. Desde sempre. E aí as investidas são as mesmas nesse sentido, né? Tudo que Ele não quer que a gente seja, que a nossa identidade esteja firmada no nosso Pai Celestial. E aí é olhando para esse Pai, é se deleitando na presença desse Pai, brincando com esse Pai, que a gente vai ser formada, que a gente vai ser transformada, que a gente vai aprender, que a gente vai poder ensinar segundo esse Pai. Fora disso, a gente vai viver batendo de um canto para o outro, buscando uma coisa que a gente não sabe o que é. A gente acha que é um sonho, aí a gente realiza esse sonho. A gente acha que era casar, e a gente casa. A gente acha que era ter filho, a gente tem filho, e nada preenche. A gente acha que era ser tal cargo, era se formar. E aí a gente está sempre buscando, porque a gente não tem ouvido o que o Pai diz ao nosso respeito. Que o seu Pai Celestial tem dito ao seu respeito. O que é que você tem ouvido do seu Pai? Eu estava meditando nisso, né, e lembrando muito, assim, Helena. Eu estou arrumando a Helena, aí arrumo ela, ajeito o cabelo, aí boto os adereços, perfume, não sei o quê. Filha, você tá linda. Tô, mamãe, estou linda, não sei o quê. Mas a primeira coisa que ela faz quando está pronta, ela corre para o pai dela. Ela corre, papai, como é que eu tô? Aí Felipe fala. Tô linda, tá linda, minha filha. Né? Ela precisa dessa afirmação. E quando o pai diz, acabou-se. Não importa o que os outros dizem. Né? Um dia desse ela chegou da escola, aí disse que uma amiguinha disse que o desenho dela era feio. Mas aí Felipe perguntou assim, mas aí, o que é que você acha que era feio? Você achou que era feio? Como é que você se sentiu? E ela disse, não achei que era feio, não. Achei que estava lindo. Não, tudo certo. E pronto. E aí, assim, nisso, traz muito o quanto a gente ouve do nosso Pai. Né? O quanto isso firma a gente.
Porque Felipe sempre elogia, quanto pai, sempre vai afirmando aquilo que ela faz de bom e corrige também quando faz as coisas erradas, enfim. Mas busca afirmar ela. Porque quando alguém lá de fora falar assim, Helena, você é feia, aí tem essas coisas de criança também, tudo. Mas até quando ela chegar na fase adulta, né, a gente ora para que ela lembre disso, do que o pai sempre afirmou e foi construindo na vida dela. Porque quando alguém disser uma coisa contrária daquilo que Deus, o Pai Celestial dela, chamou ela a ser, ela vai lembrar, não, meu pai não diz que eu sou isso. Meu pai diz que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou poderosa. É isso que o meu pai diz. E ela se apropria disso. E olhando para tudo isso e vivendo esse momento, né, de Deus me chamar a esse lugar de filha, é assim. A gente, às vezes, está ouvindo pouco do nosso Pai Celestial. A gente está ouvindo pouco do nosso Deus que é Pai. E a gente está buscando em lugares, em pessoas, em coisas, aquilo que só o nosso Pai Celestial pode suprir e nos dar. E essa tem sido a nossa realidade. Então, escute. O Pai, Ele corrige. Ele ama, sim. E Ele também corrige. Ele também exorta. Mas uma coisa que eu tive o privilégio de aprender desde a minha infância, adolescência, né? Podendo crescer aqui na casa do Senhor, de aprender assim a ouvir o que é que Deus Ele quer fazer na minha vida nesse momento. E aí eu sempre imagino um livrinho, né? Nesse momento eu estou vivendo isso aqui e Deus está formando, forjando, moldando isso na minha vida. E de repente, isso que era um problema, que era uma falta, que era uma dor, não é mais. E eu sempre imagino que Deus ele vira a página. E aí ele diz assim, agora a gente vai para uma nova etapa de construção, de afirmação, seja lá do que for da sua vida. E assim a gente vai, porque a gente nunca vai estar pronto. Quantos anos você tem de caminhada aí? Pensa aí, lembra. Quantos anos você tem que você serve, que você caminha com Jesus? Eu tenho relativamente um certo tempo, talvez. Mas a gente nunca vai estar pronta. Se você achar que porque você é do Ministério de Oração, porque você já serve, você está no Discipulado Elas, porque você vai para o Concílio, porque você fez decúria, é dirigente de decúria, porque a gente está no Ministério de Artes e a gente acha que a gente é melhor do que quem não está, ou que a gente Deus já fez tanto na minha vida. Não tem mais nada que Ele tem que fazer e mexer na minha vida, mas tem. Né? E a gente nunca vai estar pronto. Uma filha, ela sempre vai ser filha. Não importa o tempo que passar, ela vai ser filha. E ela vai ter sempre o que sentar aos pés do pai e aprender com esse pai. Amém? Amém. Qual a última correção que você recebeu do seu pai? Se você, de repente, puder anotar, anota aí, porque se você não lembrar agora, para você buscar em Deus, assim, Deus, o que é que o Senhor quer corrigir? O que é que o Senhor quer me corrigir quanto filha? Eu estou precisando ser moldada, ser trabalhada em quê? O que é que eu estou precisando aprender? Será que a gente acha que a gente já sabe tanto? E a gente agora que é mãe, que é profissional, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente só vai ter o que ensinar? O dia que a gente achar que a gente só tem o que dar e não aprender, a gente vai estagnar. E a gente vai apodrecer. O que o seu pai, qual a última correção que você recebeu do seu pai? O que é que você tem aprendido com ele? Vamos refletir nisso. Eu sei o que a última correção do meu pai. Você sabe qual a última coisa que Deus ele tem falado? O seu Pai Celestial tem falado com você. Assim, ó, você precisa mudar isso, hein? Está muito orgulhosa, precisa se humilhar mais, precisa se quebrantar mais. Olha, você está muito vitimista. Você está se vitimizando por tudo e eu sou o seu pai, você está se vitimizando com o quê? Né? Ou, enfim,
O que é que Deus está querendo corrigir? O que é que o nosso Pai Celestial quer corrigir, quer trabalhar na sua vida? Quando a gente entender, meninas, que o maior título da gente é ser filha de Deus, a gente vai viver uma vida diferente. A gente vai viver uma vida de fato transformada. Porque Deus, Ele tem chamado a gente. Nosso Pai Celestial um dia já nos encontrou, já nos achou, tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou. Ele colocou a mão sobre a nossa ferida, Ele nos curou, Ele nos libertou. Mas antes disso, Ele chamou você, me chamou a ser filha dEle. E o maior título que a gente pode ter, você pode ter quantas graduações for, você pode ser o que você for, na empresa, em casa, ser aquela mulher que todo mundo pode contar, você faz e acontece. Mas antes de qualquer coisa, você é filha. E a gente precisa se apropriar disso. Quando a gente entender de fato que o maior título que a gente tem é ser filha de Deus, a nossa vida vai virar. Porque aquilo que a gente fizer, onde a gente colocar a planta do pé da gente, vai ter que ser diferente. A gente vai precisar ir trabalhar com um propósito. A gente vai precisar cuidar dos nossos filhos com um propósito. A gente vai vir para a igreja com um propósito. A gente não vai entrar e sair, cantar, ouvir. E aí a gente, às vezes, não olha para quem está do lado. A gente não está atenta, sensível ao que o pai está dizendo assim. Olha, fala isso ali para aquela minha outra filha que está precisando. Olha, dá um abraço ali, porque aquela minha filha está precisando de um abraço. E aí, quando a gente entender de fato, a gente vai pisar nos lugares de uma forma diferente. A gente vai caminhar de uma forma diferente. A gente vai entender os problemas, as adversidades da nossa vida de uma forma diferente. E a gente vai encarar isso de uma forma diferente. Porque a gente vai precisar encarar, não é? Ele é o nosso pai, mas o pai não... Um bom pai, ele não vai tirar o filho do obstáculo, não. Ele vai fazer com que o filho passe por esse obstáculo. Entendendo ali a situação, vendo, eita, o melhor caminho é por aqui, eu vou precisar fazer isso. E assim como uma etapa de jogo, como qualquer coisa, um bom pai, ele forja o filho no caminho. Ele não vai tirar, não, porque, olha, qualquer superproteção não presta. Então, aquele pai que, tem um problema aqui, eu não vou deixar meu filho passar, não. Bota no braço, aí vai pular o problema, vá-se embora. Aí não dá. Porque aí o filho vai se deparar de novo com esse problema, ele não vai saber o que fazer. E aí Deus, Ele quer nos ensinar, como o nosso Pai, Ele quer nos ensinar a passar pelas adversidades, Ele quer nos ensinar a caminhar de uma forma diferente. Viver uma vida com um propósito, minha gente. E a gente está precisando despertar o nosso coração para isso. Porque isso vai mudar o nosso acordar. Isso vai mudar aquele dia, aquela semana que a gente estiver exausta, que a gente não aguenta mais nada. Eita, tem um culto. Eita, vai ter não sei o quê. Vai ter a conferência e eu já estou. Mas qual o propósito do meu pai nisso? O que é que meu pai quer de mim nesse dia, nesse tempo? O que é que ele quer fazer? O que é que eu vou para ali também fazer? Quanto filha, eu vou servir também ao meu pai. Né? Então, aconteça o que acontecer. Se você é filha de um Deus que é pai, nada vai nos abalar. A gente vai balançar, mas a gente não vai cair. A gente vai sentir, mas a gente vai superar. A gente vai se entristecer, mas a gente também vai se alegrar. A gente vai sofrer, mas a gente também vai poder se alegrar. A gente também vai poder ajudar outras pessoas quando estiver passando por aquilo que a gente um dia passou, que a gente está passando. Né? Eu sempre aprendi isso desde da minha adolescência, que enquanto a gente serve, enquanto a gente está aos pés do nosso Pai, ouvindo, recebendo dele, Ele está cuidando da gente. Ele está ensinando, ó filha, é assim, vai fazendo e vai dar certo. E, não, pai, não vai dar certo. Como é que isso vai dar certo? Onde é que isso vai chegar? Porque com a nossa imaturidade, quanto filhas, muitas vezes, a gente não vai
entender esse caminho, a gente não vai reconhecer esse caminho. Mas ele já viu o final. Então, uma filha, um filho, uma filha, mas como a gente está aqui entre nós, só mulheres, né? Uma filha, ela nunca vai ter que correr atrás de herança do pai, porque o que é do pai já é dela. Um filho, ele não corre atrás da herança do pai. O que é do pai é dele. Não tem nada que seu filho faça para que você ame mais ou menos ele. Tem? Você que é mãe, a gente ama. Aperreando, deixando a gente sem dormir, fazendo o que for, a gente ama. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito, pleno e suficiente. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que Ele vai amar mais ou amar menos. Ele ama você. Ele nos ama e Ele só quer que a gente esteja diante dEle. Que o nosso coração esteja inteiro diante desse Pai. Né? O que é dele é nosso. Você tem desfrutado do que é do seu pai? Ou você tem... Como assim, né? Tanto tempo que eu estou aqui, Jesus, e a gente questiona porque fulano já teve, já recebeu tal bênção, já conquistou tal coisa, venceu a oração dele que fazia tempo que está... E eu ainda estou na minha oração aqui e não venci ainda o que eu estou pedindo há tanto. Você tem desfrutado do que é do seu pai? Lembre, eu já estou terminando. E lembre que antes de qualquer coisa, você é filha de um Deus que é o seu pai. Deus, ele não está, ele está lá no trono dele também, mas ele está aqui, ele está aí do seu lado, ele está na sua casa, ele está quando você está cozinhando, ele está quando você está lavando, ele está quando você está trabalhando. Ele está com você quando você está sofrendo. Você está passando por um estreito, Ele está passando junto com você. Ele está formando, Ele está forjando, dizendo assim, ó, você é forte, você consegue, você é corajosa, você pode, vá, faça. Né? O que é que Deus Ele quer fazer no seu coração? O que é que o seu Pai quer fazer na sua vida, hoje, agora? Para essa estação da sua vida. A gente passa por muitas fases e não vai ter nenhuma hora da sua vida, nenhuma hora da minha vida que ele vai dizer assim, pronto, já realizei a minha boa perfeição, porque o dia que ele fizer isso, ele vai chamar você para perto dele. Acabou-se. Não, você já realizou sonhos? Você já orou por sonhos que você já viveu, você já recebeu? Deus, Ele quer fazer você sonhar de novo. Ele quer fazer com que você sonhe mais uma vez. Ele quer realizar mais uma vez. Ele quer transformar mais uma vez. A gente precisa sair, talvez, de uma plataforma, descer do salto. A gente, mulher, gosta de salto, a gente precisa descer do salto. A gente precisa se ajoelhar. A gente precisa se prostrar diante do nosso Pai, que temos total liberdade. E precisamos nos rasgar diante dele. Dizer, Deus, Pai, eu errei. Pai, eu estou afastada. Pai, meu coração está gelado, está uma pedra. Traz vida ao meu coração. Queima no meu coração de novo. Pai, eu preciso voltar para a sua casa. Pai, eu preciso colocar o meu coração no lugar que ele tem que estar. Que Deus ele nos livre. Que o nosso Pai Celestial nos livre de estarmos na casa dele, de estarmos realizando a obra dele sem ele. De estarmos pregando sobre um amor do Pai, sem viver o amor desse Pai, sem de fato sermos plenas nesse amor. Porque quando a gente for plena nesse amor desse Pai, que é bondoso, que é maravilhoso, que nos completa, a gente vai parar de milindre, a gente vai parar de tanta coisinha, a gente vai olhar para o alvo, a gente vai ser mais pacificadora, a gente vai ser mais santificadora. Onde a gente tiver, a fofoca acaba. Onde a gente tiver, né, o clima muda. Onde a gente tiver, a gente vai trazer vida, a gente vai trazer cor. Porque não por nós, mas por quem está em nós, por quem habita em nós e por quem a gente pertence. Se permita ser
essa filha que o pai tem intimidade, que o pai tem comunhão. Porque às vezes tem filhas que não têm intimidade com o pai. Que entra e sai da casa do pai e não dá um beijo, um abraço no pai. Tem filhas que entra e sai e não fala com o pai, porque meu pai foi muito duro, ele não fez o que eu quis, ele não fez o que eu pedi, então estou com raivinha do meu pai. E assim a gente replica com Deus também. Não se engane, porque o nosso coração é enganoso, porque a gente pode cair nesse lugar. Então, que Deus nos livre de estarmos aqui hoje, na casa dEle, de estarmos servindo, buscando, abdicando o nosso tempo sem Ele. Já pensou? Você está aqui agora e o seu coração não está diante do seu Pai? Aquilo que a gente for estar fazendo vai ser vão. Que a gente se permita. O nosso Pai Celestial, Ele tem todo o poder para colocar a mão e sarar toda dor. Ele tem todo o poder de ressignificar qualquer experiência má, ruim que um dia a gente teve. Ele tem poder, amor transbordante para preencher qualquer lacuna de um pai ausente, de um pai que você não teve, talvez. Ele nos chama a ser filhas. Antes de qualquer papel, de qualquer função, você é filha. Seja filha. Se permita assentar-se, se permita se prostrar, se permita chegar num culto e lembrar assim, essa é a casa do meu Pai. Então, na casa do meu Pai, com toda a reverência, a ordem, decência, claro, mas eu chego, eu tiro as sandálias, eu me prostro, eu levanto minhas mãos, eu grito, eu pulo, eu danço. Porque um dia que eu não conhecia esse pai, eu fui intensa, depravada, eu me rasgava, eu me lançava em tantas coisas ruins, intensamente. Aí quando eu chego diante do meu Pai Celestial, que me salvou, que me resgatou, eu fico toda... Não me toque, eu fico toda regradinha, sem intensidade, com a motivação lá embaixo. O seu Pai está aqui. Ele que nos trouxe aqui. O nosso Pai. Então, lembre, traga a sua memória, exercite isso de lembrar, é o meu Pai. Eu estou indo na casa do meu Pai. Eu sou filha do meu Pai. E eu preciso andar segundo o meu Pai. Eu preciso me entregar a esse Pai. Eu preciso reconhecer. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Ou de repente você se ajoelhar. O que é que você quer fazer hoje, nessa noite, diante do seu Pai? Eu sei que as luzes estão acesas. Eu sei que tem pessoas do seu lado. Mas o seu Pai Celestial está aqui. O que é que você vai fazer diante dele? O que é que você vai dizer a esse Pai? E mais do que dizer, o que você vai ouvir desse Pai? Diga palavras de amor, se declare ao seu Pai, se reconecte com seu Pai, se reencontre com o seu Pai. Lembre, Pai, eu sou tua filha, eu estou aqui. Eu quero me encontrar nesse lugar de filha. O que é que você vai fazer diante do seu Pai? O que você vai dizer ao seu Pai nessa noite? O que é que Ele já fez? Seu coração pode se alegrar, pode se encher de gratidão. O que você pode dizer ao seu Pai? Eu vou a gente vai ficar aqui uns minutinhos para você poder dizer coisas ao seu Pai. E depois nós vamos ouvir o nosso Pai. Amém? Você está diante do seu Pai. Você está diante do seu Pai que é perfeito, que é bondoso, que é pleno. Ele pode lhe satisfazer. Ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente. Ele é um Pai bondoso. Você está diante do seu Pai. Diga, o que é que você quer dizer diante do seu Pai? O que é que você vai fazer diante desse Pai que é maravilhoso? Amém. Diga o que você quer. Se expresse, se lance diante desse Pai. Se entregue. Seja livre na presença desse Pai. O seu Pai Celestial estar aqui.
Ah, Pai. Obrigada, obrigada, Pai. Obrigada por nos atrair, por chamar a nossa atenção. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor é um Deus bom, um Deus que é Pai. Obrigada. É no silêncio. Talvez o silêncio lhe incomode um pouco. Mas diga. Às vezes é difícil a gente se aquietar. A gente parar, assim como Maria, aos pés de Jesus. Parar tudo, o nosso coração, os nossos pensamentos, os afazeres. E escolher a boa parte. Mas o Senhor nos convida. O nosso Pai nos convida. Ouça. Ouça o que Ele quer falar. O que é que Ele quer, como Pai, dizer ao seu coração. O que é que você pode ouvir do Senhor nessa noite? Queremos te ouvir, Pai. Queremos te ouvir, Pai. Não nos deixa sair do teu caminho, desviar o nosso coração, os nossos ouvidos da tua voz. Queremos ouvir a sua voz. O que é que você faz diante do seu Pai, do seu bom Pai? Como você se coloca diante desse Pai? Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Pai. Antes de tudo, Senhor Deus, de qualquer coisa, o Senhor é o nosso Pai. E que bom que podemos ser satisfeitas em Ti, plenas em Ti, Senhor, completas em Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos lembrar da nossa filiação. O Senhor quer firmar a nossa identidade. O Senhor quer dizer de fato quem nós somos, Senhor Deus. Não são as marcas da nossa infância, não são palavras malditas, Senhor Deus. Não são distorções, Senhor Deus, que pessoas, familiares, pessoas que amamos muitas vezes lançaram sobre nós. Nós não somos isso, Senhor Deus. Nós somos, Pai, aquilo que o Senhor diz que nós somos. E queremos ouvir de Ti, Deus, o que o Senhor quer que a gente seja. Queremos ouvir do Senhor as correções. Queremos jamais, Senhor Deus, não queremos esquecer daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida agora, hoje, essa semana, nessa fase, nessa estação. Nós não queremos passar despercebidos, Senhor Deus, pelos Teus propósitos, pelos Teus planos. Nós queremos estar atentas, Pai, aos Teus planos. Nós queremos, Pai, satisfazer os desejos do Seu coração. Nos quebra, Senhor. Nos quebra, nos desfaz como um vaso, Deus, de barro nas mãos do oleiro. Nos desfaz, Pai. Para que o Senhor possa nos refazer, para que a gente possa ser o vaso que o Senhor quer que a gente seja. E quando o Senhor quiser de novo, o Senhor desfaça de novo e refaça de novo, para que a gente possa ser cheia, plena do amor do Senhor, do amor desse Pai tão maravilhoso que o Senhor é. Não deixa, Deus, que as circunstâncias ditem o que o Senhor é para a gente.
Não deixa, Deus, que as pessoas ditem o que o Senhor é para a gente. Não, que o nosso coração esteja convicto da tua paternidade, convicto daquilo que o Senhor diz que nós somos. Convicto, Deus, dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus propósitos. Deus, do mais novo à mais velha aqui, Senhor Deus, a com mais experiência. Que o Senhor lance sonhos, que o Senhor revele propósitos, que o Senhor traga promessas. Deus, que o nosso coração não pare, não congele, Senhor Deus, diante da tua presença. Deus, nos ensina a estar diante do Senhor, que é o nosso Pai. Nos ensina a estar diante do Pai, diante de Ti, Senhor Deus, e sermos filhas livres, livres no Teu amor, livres em Ti, livres para sermos corrigidas, livres para sermos ensinadas, livres para sermos transformadas, livres para podermos revelar o Teu poder, para podermos revelar a Sua paternidade. Deus, para que a gente possa ser o instrumento de cura para outros tantos corações, que possamos apresentar o Senhor, o nosso bom Pai, o nosso Pai maravilhoso, a tantos outros. Deus, queremos estar diante de Ti com intensidade. Queremos estar diante de Ti sem reservas, Senhor Deus. Queremos poder expressar, extravasar o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Sem medo, sem reservas. Deus, nos ensina a estarmos diante de Ti como filhas. Nos coloca nesse lugar de filhas. E eu sei que o Senhor quer isso, Pai. Permite, nos leva, nos conduz a esse lugar. Não deixa que a vida, não deixa que o tempo, não deixa, Senhor Deus, que os anos apague o nosso amor, a nossa paixão, a nossa intensidade diante do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Nos ensina a desfrutar de tudo que é do Senhor. Nos ensina a desfrutar daquilo que já é de Ti, que é nosso Pai. Não deixa, Deus, a gente estar buscando, esperando algo, esperando uma herança, esperando uma promessa, esperando um sonho se realizar, para a gente desfrutar da Sua presença, para a gente desfrutar do Seu amor, desfrutar de tudo que é do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe das necessidades de cada uma de nós. Não há nada na nossa vida, no nosso pensar, no nosso coração, Deus, que seja sem importância para Ti. O Senhor se importa com todas as coisas que são importantes para a gente. Mas nos ensina a receber os Teus presentes, a receber a Tua correção, a receber a Tua condução no tempo certo. Nos ensina a esperar, Pai. Guarda o nosso coração. E nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos, Senhor Deus. E eu Te agradeço por fé, com fé, Deus, que o Senhor é quem fala e é o Senhor quem faz. E eu Te agradeço pelo aquilo que o Senhor tem nos chamado, que o Senhor me chamou a viver nesse tempo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. 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 Queria convidar você, se você quiser ficar de